Ei pessoal, tudo bem com vocês? No Barrinha de Cereal de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma coisa muito louca que é muito importante na nossa vida. Se você parar pra perceber, Deus dá muitas dicas na Bíblia pra gente que a gente nem repara. E eu estava um dia desses lendo Deuteronômio e Deus me deu uma super dica que eu nunca imaginei assim que poderia ter algo na Bíblia que falasse sobre isso. Você sabia que Deus, ele mostrou que a música é uma ferramenta pra gente lembrar das coisas? Se você parar pra perceber, a gente não consegue lembrar de muitas coisas, tipo da escola, assim, você vai e não lembra de nada que o professor falou. Mas se fizerem uma música daquilo, você vai lembrar com certeza. Você lembra daquela música que aquele seu professor legal fez, você lembra de músicas de anos atrás, de décadas às vezes atrás, que faz tempo que você não ouve, mas se você pensar agora numa certa música, você vai lembrar, porque é o poder da música como lembrete. Em Deuteronômio 31, depois de tudo que Deus falou para Moisés, as leis e tudo para o povo de Deus, ele falou para Moisés: Moisés, depois de tudo isso que a gente passou, parafraseando, né? Tudo isso que eu falei para vocês, eu vou te contar um segredo. O meu povo vai me trair. Esse povo vai se voltar para os deuses. Eu sei que você viveu tudo isso, a gente falou tudo isso, mas eles vão me trair. Mas eu quero que você faça uma coisa. Você vai fazer uma música que vai ser para eles como lembrete, para que eles não se esqueçam de mim, para que eles não se esqueçam e quando ouvir essa música eles se lembrem dos meus feitos, dos milagres e se volte a mim. A mostrar também que Deus falou as consequências do pecado, da traição deles se voltar para outros deuses. Então que nessa música de Moisés, Deus vai e fala tudo aquilo que Deus falou para ele, todas as bênçãos e maldições, consequências na verdade, enfrentariam se eles escolhessem o caminho errado. E aí, isso que está a questão. Muitas vezes a gente precisa aprender verdades eternas e a gente tem uma certa dificuldade no início, principalmente, de ler a Bíblia, de decorar como orar e tudo mais. Utilize o recurso que Deus nos deu. A música que edifica é um instrumento que Deus nos deu para atrair o nosso coração a Deus e nos fazer lembrar de verdades eternas. Então existem muitas músicas que falam sobre versículos, sobre quem Deus é. Então use dessas músicas para crescer no seu relacionamento com Deus. E agora eu gostaria de ler um trechinho para vocês, que é essa parte mesmo que Deus fala para Moisés escrever, né? Então no capítulo 31, 19, ele fala: agora escrevam para vocês esta canção, ensinem aos israelitas e façam cantá-la para que seja uma testemunha a meu favor contra eles. Contra eles por quê? Porque eles negariam a Deus, eles se corromperiam depois de ir para a Terra Prometida e esqueceriam de Deus. Então, que essa música seja uma testemunha sobre o que eu falei que ia acontecer e as consequências das decisões deles. E aí Moisés vai e escreve essa música, que é todo o capítulo 32 de Deuteronômio. E eu vou falar para vocês aqui um pouquinho do que fala essa música nos versículos 3 e 4. Proclamarei o nome do Senhor, louvem a grandeza do nosso Deus. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. Deus é fiel, que não comete erros, justo e reto ele é. Então, se você está precisando de lembrar que Deus é reto, não comete erros e os seus caminhos são perfeitos, estou aqui para te lembrar sobre isso. Existem muitas músicas que podem te lembrar sobre isso. Então, que maravilhoso é saber que a gente tem essa ferramenta e que nós podemos acessar. Graças a Deus nós vivemos num país livre para você acessar esse tipo de conteúdo que possa te edificar no seu relacionamento com Deus. E não se esqueça de quem Deus é. Ouça músicas sobre quem Deus é e firme essas verdades eternas no seu coração. Então é isso, pessoal. Hoje foi um pouquinho mais longo, mas espero que tenha abençoado vocês nesse barrinha de cereal e que Deus continue abençoando muito, muito vocês. E lembre-se, utilize de músicas para falar de verdades eternas. Tchau, Deus abençoe.